Boa tarde. Muita gente, hein? Graças a Deus. Tudo bem aí? Legal. Quem fez o curso com a gente aqui? Bastante gente também, né? Tem gente que não fez, a gente vai falar um pouquinho de curso. Enquanto a Cef coloca o PowerPoint aqui, começa me apresentando. Bom, meu nome é Gino, trabalho na Caixa, trabalho com projetos há bastante tempo, desde 97, mais ou menos. Tinha cabelo na época, e era muito cabelo, tinha cabelo até aqui, assim. Eu conto essa história, quem me conhece há muito tempo, diz que, pô, você sempre conta essa história, né? Eu acho que eu ainda sofro com esse negócio de ter perdido todos os cabelos da cabeça. Mas enfim, as pessoas me veem e sabem do tempo que eu trabalho com projetos. Vocês trabalhar com projetos não é algo muito saudável, como vocês podem ver. Eu trabalho há bastante tempo e um dia eu conheci a Cefra. A Cefra foi da Caixa Econômica, a convite da Ana, falou lá um pouquinho, mexeu com todo mundo, a gente saiu super incomodado depois que ela foi lá, né? Um monte de coisa que a gente viu que não estava funcionando. Com ela lá, a gente pensou que poderia funcionar melhor na Caixa. E até aí um dia depois, tempo depois, eis que a gente tinha uma iniciativa lá na Caixa de capacitação, né? Depois eu falo um pouquinho mais sobre ela. Mas são restritos à Caixa esses cursos, né? Não por vontade nossa, mas por uma exigência do mercado, né? Você começa a fazer cursos gratuitos. Eu desequilibro uma estrutura que, embora... Aqui, né? Não entendi. Ah, tá. Ficar por aqui. Senão vai não cair. Eu tô ali porque vocês estão ligados que eu vou cair desse negócio aqui. Senão todos daí. Mas, aí a gente tem uma iniciativa de capacitação lá na Caixa, já milhares de empregados capacitados. A ideia inicial era abrir isso pro país inteiro. Quem quisesse entrar lá e fazer curso, tinha curso gratuito. Mas o mercado não gostou muito dessa ideia e é natural que isso aconteça, né? Tem empresas que sobrevivem de treinamento. Se a gente começa a fazer alguma coisa com qualidade, começa a tirar de graça. Por que você vai pagar para ter algo com qualidade igual ou inferior? Se alguém está fazendo algo melhor ou igual de graça. E aí, quando eu anunciei que ia fazer o primeiro curso de graça, alguém me ligou e falou, não faça isso. Porque você vai desequilibrar todo o mercado. Você vai fazer isso para sempre? Eu falei, bom, acho que não. Vou fazer isso durante o tempo que eu conseguir fazer. Quem pode falar alguma coisa para sempre hoje? E se um dia você parar e as empresas começarem a quebrar? Porque você tirou um monte de gente que dava curso e ganhava com isso. E eu vi que era uma briga que eu teria que comprar. Embora eu ache que seja um caminho sem volta, não era o tipo da briga que eu estava querendo comprar no momento. Falei, deixa quieto, isso tem coisa mais importante para me preocupar nesse momento. E fechei para a Caixa. Até que um dia eu recebo uma solicitação de entrada no curso da Cefra. A Cefra está querendo assistir o curso? Chamei lá e falei, a Cefra está aí também. E aí ele falou, por que tem que ser para a Caixa? Tudo bem que não seja para o mercado todo. Mas e se for para todos os empregados de empresa pública? Porque nós não somos concorrentes, né? A Caixa e o Banco do Brasil não concorrem. Não mesmo. Né? Eu costumo falar que a Caixa, não sei se vocês sabem, mas a Caixa era uma caixa mesmo. A Caixa Econômica nasceu como uma caixinha, onde os escravos colocavam lá o seu dinheirinho para poder depois comprar a sua carta de alforria, né? E com isso ganhar a sua liberdade. Mais para frente, a Caixa foi uma das primeiras empresas a permitir que mulheres trabalhassem. E depois, uma das primeiras empresas a permitir que as mulheres tivessem conta. Ou seja, a Caixa, ela nasceu para dar voz para aqueles que nunca tiveram voz. E o Banco do Brasil tem uma história muito parecida com essa. E costumo dizer, o Brasil não precisa de mais do que um Itaú. Mas ele precisa muito de uma Caixa. Precisa muito do Banco do Brasil. Precisa muito dos órgãos públicos. Somos nós que vamos acabar com o sofrimento de pessoas que estão ali na frente, sofrendo. Então, por que não colocar isso a serviço dessas pessoas? E aí tudo fez sentido, né? Criou um propósito, velho. Vocês já fizeram coisa com um propósito aqui no coração? Cara, você não tem sono mais. Você quer fazer o tempo todo. As pessoas não entendem isso, né? Mas não precisa entender também, né? E aí sim, nos reunimos naquela salinha, a Séfora, o Regis, o Márcio, o Thiago e eu, e fizemos o primeiro curso de Scrum. E até então, hoje estou aqui para falar do bendito Scrum. Mas e o problema de falar com adultos sem dizer o porquê? Adultos não aceitam as coisas, e criança também não, né? Eu estou com uma filha de 10 meses, ela simplesmente não aceita as coisas se ela não for convencida de o porquê. O detalhe que uma criança de 10 meses é tipo um hóspede que não fala o seu idioma. Né? É tipo se acordar um dia com uma pessoa da Rússia na tua casa, você não fala o idioma, você não entende o que ela quer, ela não entende o que você quer, você se ama de uma maneira que você nunca amou nada na sua vida, e tem que se comunicar com ela, né? E assim é a mesma coisa. Se a gente não conseguir falar com os adultos com amor e com propósito, eles não entendem. Então, se eu trouxer aqui para vocês o que é o Scrum, vocês vão sair daqui sabendo o que é o Scrum. E o que muda na vida de vocês. Vocês descobrirem uma coisa a mais. Só isso. Não pode ser só isso. Então, o que eu trouxe aqui para vocês?
Eu apresentei isso lá com a Kelly, uma parte disso lá com ela no Agile Transgore, mas trouxe alguns fragmentos para a gente conversar. Eu gosto muito desse desenho porque ele parece algo futurista, né? Uma máquina jogando xadrez com um ser humano. Uma parada sinistra, né? Que não é tão sinistra assim mais, não é à toa que se parecem, inclusive. Aqui tem uma secretariazinha robótica que já está ali fazendo o trabalho de alguns seres humanos, né? E a gente vê isso em lugares como Bob's, McDonald's, guichês de pagamento, validação de ticket de estacionamento, né? As máquinas já estão ali tomando um pouco do nosso lugar, um dia a gente pode falar mais sobre isso. Mas, afinal, neste mundo, qual é o nosso contexto? Qual é o nosso papel? Qual é a nossa missão? Para que a gente vai servir neste mundo que está se transformando? Como é que a gente se localiza nisso? Quando eu entrei na Caixa, eu fui trabalhar na agência e tal, até que eu fui trabalhar no escritório central de projetos. E quando eu recebi o convite para trabalhar no escritório central de projetos, eu me sentia... Olha, lembra do Minority Report? Lembra que filme? Eu senti isso aqui. Falei, velho, eu vou chegar no negócio só na parte do holograma. Eu me via o cara mais tecnológico e mais atual do mundo. E assim foi muito bom, né? Mãe, eu falei pra minha mãe, vou trabalhar no escritório central de projetos. Legal. Não sabia nem o que é, mas parece bonito, né? Olha como é que os outros me viam, assim. Na verdade, para os outros era mais alguém no cartório da empresa. Tem uma nova pessoa no cartório da empresa. E expandindo isso, talvez o nosso cliente veja a Caixa, e veja os bancos públicos, e veja as empresas públicas, tipo assim, né? Ó, entrei em tal empresa, me sinto muito bem, mas como é que os outros estão me vendo? E eu percebi isso, e foi muito duro quando eu percebi que quem já atendia nos via como um cartório. Como mudar isso? Eu vou olhar aqui, não é que eu estou com pressa, porque senão eu vou até 5 da tarde. Eu percebi que, na verdade, o nosso problema é nós estávamos soterrados em informações, mas famintos por conhecimento. A Caixa tem 157 anos. Imagina a quantidade de informações que ela tem. Desde o primeiro escravo que depositou o primeiro dinheirinho ali, né? Então eu tenho muita informação. Mas estou gerando conhecimento? Os empregados que entram lá, eles estão recebendo conhecimento? A sociedade como um todo está recebendo conhecimento da empresa? O que a empresa está gerando? E aí eu percebi que durante 157 anos, talvez, isso é só uma hipótese, eu posso estar totalmente enganado, né? Mas posso estar certo, então eu vou apostar nisso por enquanto. Talvez nós tenhamos reunido pontos, coletado informações sobre clientes, sobre pessoas, sobre empresas, sobre o país, só que elas estão desconexas. A gente não consegue gerar conhecimento para melhorar a vida das pessoas. Porque, olha só, vê se faz sentido. Se eu tivesse conhecimento desse negócio, eu seria capaz de ver uma pessoa passando fome em algum lugar do país e antever as necessidades dela antes que ela passe fome. Quer dizer, eu poderia prever aquilo que a pessoa iria passar com base em 157 anos de história. E eu não faço isso. Eu ainda reajo. E a reação é uma característica da quantidade de informações muito maior do que a quantidade de conhecimento. Então, e se a gente passasse dentro do escritório de projetos e da Caixa a conectar os pontos para aí sim gerar informação? Porque o Cortella fala um negócio legal. Ó. Conhecimento é a informação que você aplica. Uma vez que a informação é esquecível, o conhecimento não é. É tipo andar de bike mesmo. Você pode perder a prática, mas você não esquece. Com pouco tempo você readquire aquela prática, você adquire o conhecimento. E se a gente adquirisse o conhecimento? E qual é a importância do conhecimento nesse cenário? Trouxe alguns números. Eu poderia ter trazido qualquer outra empresa, tá? Eu resolvi trazer a própria Fortune porque ela reúne as empresas para poder chegar nesse número. Mas se você chegar na GE, por exemplo, que é o próximo slide, vocês vão ver a mesma coisa. Olha só isso aqui. 70% de todas as estratégias e projetos vão para o Beleléu. Resumindo, é mais fácil você ganhar no cara ou coroa do que ter sucesso no projeto. Porque lá você tem pelo menos 50% de chance, né? Num projeto você está com 30%. Detalhe, eu não estou falando de um CEO de uma padaria. Eu estou falando de um CEO, de um cara de uma revista Fortune. Eu estou falando de um cara de uma revista que às vezes reúne aqui os top 500 CEOs do mundo numa pesquisa chamada Por que os caras estão falhando? Legal, vamos voltar, vou mandar um pouquinho mais então. Aí a GE traz essa informação aqui, ó. Tá bom, 70 foram pro buraco, 30 deram certo. Dos 30 que deram certo, 100% deles tinham uma boa solução técnica.
tinham um bom produto. Aí o negócio começa a ficar melhor, né? Do que deu certo, 30% estava bom de produto. Tinha produtos de qualidade. Legal. Vocês concordam comigo que, olhando para isso, eu posso chegar à conclusão de que ter uma boa solução técnica é fundamental para garantir o sucesso da estratégia de vocês? Faz sentido? Faz sentido? Não? Ninguém faz sentido? Peraí. Pelo amor de Deus, eu só vi aqui não. Já viram um livro chamado Como Mentir com Estatística? Não? Bill Gates fala nesse livro, eu comprei, é incrível, todo mundo vê esse livro. Porque as consultorias ganham dinheiro fazendo o que eu acabei de fazer aqui, ó. E tinha umas mãozinhas prontinhas com a grana já na outra para me dar aqui, né? Não dá, porque mentir com estatística é pegar dois números que não têm relação, coloca uma história bonita no meio e no final tudo dá certo. E aí você acaba vendendo para uma empresa, isso aí ganha uma fortuna, sem mudar nada da realidade dela. Porque antes de você me dizer que sim, você tem que fazer uma outra pergunta. Tá bom, Gino, 100% legal, 70 foram pro buraco, 30 deram certo, 30 estavam com 100% tinha solução técnica, bacana. E os outros? Os que deram errado, a solução era boa ou ruim? E aí quando você vê isso, você percebe que o negócio é diferente. 98% das que fracassaram também tinham uma boa solução técnica. Ou seja, trazer um bom produto não é mais garantia de sucesso. O que é diferente de você dizer que você pode dar porcaria para o cliente também. Ah, então pode dar qualquer coisa porque não está aí. Pronto, isso aí não é, né? Quer dizer, não é mais diferencial, né? Tá bom, eu acredito. Mas me fala, me convença mais disso. Vou convencer. Pensa no seu telefone celular, na sua máquina de lavar roupa, no que você quiser pensar. Os caras do Stanford Group, em 2002, faz um tempão isso. Eu tinha cabelo? Eu tinha cabelo comprido em 2002, faz muito tempo. Os caras levaram isso numa feira chamada Chaos Report e trouxeram a seguinte informação. Do seu produto, aí ele falava de sistema, de software, né? Mas você pode pensar no telefone celular que dá na mesma. E se você pensar no telefone celular, as cores são melhores ainda, porque 7% das funcionalidades você usa sempre, Facebook, né? Azulzinho, e 13% você usa às vezes, já sabe o que é, né? É o WhatsApp, né? O resto tá aqui, ó. 45% você não usa nunca, tá? Nunca. Eu não vou nem explorar os outros para não comer mais tempo, porque não precisa. O que eu digo para você é, R$45 a cada R$100 que você gasta vai pro lixo. E mais do que isso, você esperou por ele. E estava falando com agora há pouco com o português, a gente trabalhar com espera hoje em dia é diferente. Você já experimentou não responder alguém depois que a pessoa percebe que você leu a mensagem dela no WhatsApp? Já experimentou fazer isso? Eu tenho uma loja de plantas carnívoras, não sei se vocês sabem. Quem fez o curso comigo sabe, eu vendo plantas carnívoras também há muitos anos, né? E meu público-alvo é criança. Criança. Se eu ler uma mensagem, eu tenho medo quando eu leio. Quando sem querer eu clico e leio, paro para responder, para o carro para responder para a criança. Porque se eu não fizer isso, depois de 5 minutos, eu tenho 20 pontos de interrogação depois daquela mensagem. Resumindo, eu estou pensando o seguinte, o que inferno você pode estar fazendo nesse momento que é mais importante do que me responder? É isso que a criança pensa. E todo mundo, né? E todo mundo. Ou seja, esperar 45% do tempo para receber algo que você não vai usar nunca, faz sentido? Isso não está acontecendo na minha loja não, tá? Isso aqui está acontecendo naquelas revistas de empresas da Ford. Que não tem o mesmo problema que eu tenho na Caixa, que é uma entrada única de empregados. As empresas que estão na Ford, elas contratam quem elas quiserem. Os CEOs que estão passando por isso são os melhores do mundo. Não são quaisquer CEOs. Ou seja, o problema está sério. Por quê? Porque 20% então é o que adiciona valor, 80% não serve para nada. E você está pagando por isso. Pasmo. Mas os caras são tão burros assim, Gino, eles colocam 80% das coisas que não servem para nada? Não, não é isso não. É pior que isso. O que está acontecendo é que o mundo mudou. Bastante. O cara que nascia quando Gutenberg fazia a prensa, aqui perto de 1400, ele tinha uma vantagem sobre nós. Era tipo o cometa Halley. Se você visse uma grande inovação tecnológica naquela época, saiba que você vai morrer sem ver outra. Pelos próximos 200 anos, o mundo vai ser quase a mesma coisa que era quando você viu a primeira inovação. E isso foi se propagando durante muito tempo. O mundo permanecia o mesmo.
Até que alguma coisa, ou na verdade, como eu acredito, algumas coisas, para mim é tipo acidente aéreo, não é uma única causa, é uma conjunção de fatores em determinado momento do tempo que cria um cenário diferente. Peter Drucker, no livro que ele publicou em 1989, chamava isso de separadores. Separadores que ele dizia que aconteciam de 2 em 2 séculos, mas isso está mudando. Então assim foi evoluindo, até que, opa, 1950, mais ou menos, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu perto de 1950 aqui? 15 anos para frente, para trás? O que aconteceu? Projeto Manhattan, né? Bomba atômica, o marco do gerenciamento de projetos, infelizmente. Segunda Grande Guerra, em decorrência disso tudo. Homem na Lua, certo? Oi? Beleza? Mais alguma coisa? Computador, a internet. O que mudou na vida das mulheres aqui pertinho? Vocês mulheres, o que mudou aqui perto? Algo que, sem isso, pelo menos 50% de nós não estaríamos aqui agora. A pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional, na minha forma de ver, mudou o mundo. Ela foi criada para não termos uma explosão demográfica e trouxe efeitos colaterais que foram incríveis para que isso acontecesse. Primeiro, a mulher teve controle sobre a natalidade na sua própria casa, porque antigamente, do momento que ela se casava até o momento que ela, perto de morrer, porque morria muito próximo dos 40, 50 anos naquela época, ela tinha um filho por ano, né? A família do meu pai tem 14 irmãos, né? Mais ele, 13 mais ele. A família da minha esposa, qualquer reunião intimista na casa dela é 70 pessoas, né? Graças à quantidade de filhos que as famílias tinham. Porque assim era, e assim era a vida, tudo bem, era normal isso. Com a pílula anticoncepcional, a mulher pôde programar isso melhor. No mundo inteiro, Gil? Não, ainda há lugares do mundo que vivem desse jeito. Mas em algumas partes do mundo, onde a gente teve essas grandes mudanças, isso aconteceu. Além disso, o homem, ou quando eu digo homem, o homem e a mulher puderam também planejar o momento de ter os filhos e dar mais qualidade, reduzindo a taxa de mortalidade das crianças e aumentando naturalmente a expectativa de vida. Não é à toa que nós aqui certamente faremos uma reunião parecida com essa, sobre outro assunto, daqui a uns 50 anos. Talvez todos nós estejamos aqui ainda, né? Sendo que quando eu nasci, meu pai tinha 48 e eu era meio que ponto de referência na escola como filho do pai avô. Ter filhos com 48 anos era uma aberração na minha época. Porque as pessoas olhavam e falavam, nossa, como é que essa pessoa tem um filho e vai morrer tão rápido assim? Né? Quem vai criar essa criança? Porque 50, 60 anos a pessoa estava aposentando porque não conseguia mais trabalhar. Hoje, com 50, 60 anos, o cara está começando a carreira dele. Ele está pronto para assumir uma vice-presidência, está pronto para assumir, para ser um CEO de uma empresa, antes disso mesmo. Mas o cara com 50, 60 anos, a mulher com 50, 60 anos, ela já armazenou conhecimento que antes ela morria antes de poder usar. E agora isso não acontece mais. Então não é que os CEOs planejavam 80% dos produtos que jogavam fora. É que o mundo que nós estávamos vivendo era aquele mundo preditivo, onde você podia tirar uma foto e planejar um produto, que quando você fosse colocar o produto no mercado, o mundo era o mesmo. Olha a inclinação em 200 anos, imagina a inclinação em 10. Era nada. O mundo que você encontrava por aí era o mesmo. Olha o mundo que você encontra hoje. Planeje um produto hoje e demore 1 ano para lançá-lo. Vê o que acontece? Será que o taxista que fez o planejamento estratégico há 5 anos atrás está feliz com o seu planejamento estratégico? Está colocando ele em prática totalmente? E os bancos? E a gente? E as escolas dos nossos filhos? Qual é o nosso horizonte de planejamento hoje? É isso que mudou. Então não é que 80% foi mal planejado. Não é que o mundo não precisa mais da gente para mudar. Aquela cena do macaquinho que vai crescendo, né, vira homem, depois vira o Homer Simpson, no final da evolução de Darwin, não é mais assim. O mundo está mudando, as placas estão em movimento. O mundo não precisa mais do homem para mudar. A quantidade de informações geradas espontaneamente durante o dia é brutal. Eu arrisco dizer para você, quem aqui tem um drone? Quem aqui tem uma impressora 3D já? Tem? Oi? Eu sou assessor. Você tá bom. Tá com os dois, né? Ah, você não tá com nenhuma, né? Você tá ligado quanto é que você paga num drone, né? Isso é caô. Você paga 50 reais. Pô, tá ganhando aqui. 50 reais, velho. Quem tem drone aqui mesmo? Drone. Eu sei que tem uns drones bacanas, mas um de 50 você compra.
você comprar. A gente vai fazer um curso e vou dar um drone de... Ó, próximo curso, em vez de ganhar livro, vai ganhar drone, só pra... né? Aqui, Marcelo, já era, mano. Já era. Eu tô perguntando pra você o seguinte, quem aqui tem uma máquina que voa em casa e usa? Na minha época isso era pipa, eu ficava o dia inteiro, e era uma corda amarrada num negócio de papel, e aquilo eu ficava doido de saber que tinha algo voando sob meu controle. Hoje você tem algo sem fio, que você bota pra voar. Esse é o mundo que você vive hoje. E há pouco tempo atrás isso era uma nota. Daqui a pouco a Nike, você não vai comprar mais o tênis da Nike. Você já pensou nisso? Que daqui a pouco você vai entrar no Nike.com e vai baixar o arquivo do seu tênis. Enquanto você toma banho, você manda imprimir o seu tênis. Já parou para pensar nisso? Em material biodegradável, porque você tem um scanner que você já compra por um preço bacana, você pode comprar também, que você escaneia o pé em volume e o tênis é impresso para você. Eu tenho impressora 3D. O plástico que eu uso é feito de cana. É quase totalmente biodegradável, ainda tem uns resíduos ali. Mas daqui a pouco, você vai chegar na festa com o seu Nike, vai botar no jardim e no dia seguinte tem uma margarida ali, terminando. É isso, velho. Faz loucura, mas é isso que está acontecendo. Esse é o mundo que você está vivendo, cara. Dá pra você pegar e dizer que você tem controle sobre o que você vai... Como estará o mundo que vai usar o seu produto? Você tem coragem mesmo? Eu não tenho, não. É nesse mundo que vem o ágil. Não é porque o ágil é melhor do que o preditivo. É porque o preditivo funciona no mundo preditivo. Se seus problemas ainda são preditivos, fantástico, use o que você está usando que vai dar super certo. Mas se você trabalha no mercado dinâmico, com grandes mudanças nesse contexto, você precisa de ferramentas novas. Mas não caia na bobagem de trocar uma ferramenta por outra. Todo bom pescador, todo bom mecânico tem um anzol enferrujado, que ele sabe quando vai usar, e tem aquela chave de fenda, que sabe que determinado problema é ela que resolve. Nenhum mecânico joga a ferramenta fora. Não faça isso, porque você tem uma vantagem em relação aos mecânicos e os pescadores, né? A tua caixinha de ferramentas, ela é ilimitada. Você não precisa comprar uma maior, né? Você já vem com a capacidade suficiente para armazenar a quantidade de ferramentas que você puder. Então, lá na Caixa, eu estava numa instância de controle. Assim que nosso cliente nos enxerga ainda, banco é uma instância de controle. Controle financeiro, controle legal, controle, enfim. E as oportunidades começavam a aparecer fora da Caixa e dentro da Caixa quando eu estava no escritório de projetos. Enquanto instância de controle, eu posso me restringir a um mero observador desses fenômenos todos e ficar quieto enquanto tudo isso acontece fora do meu alcance. Mas enquanto uma instância de valor, eu posso pegar cada uma daquelas coisas e utilizar formando oportunidades. Uma oportunidade, por exemplo, é Caixa Econômica e Banco do Brasil estarem agora, aqui. E sabe qual é a minha preocupação legítima nesse momento? Não é vender mais seguro que vocês e nem cartão de crédito. A minha preocupação nesse momento é que nós todos possamos construir um país melhor para quem está lá fora, que não tem a mesma condição que a gente, que não teve a mesma sorte que a gente. E empresas públicas, até arrepia, empresas públicas com esse tipo de preocupação se tornam instâncias de valor em vez de instâncias de controle. Isso muda tudo, tudo. Quanto valor o PMO tem gerado para a organização? Essa era a minha pergunta quando eu estava no escritório de projetos. Eu quebrei uma empresa, pago até hoje essas dívidas, uma dívida de um dia para outro, porque eu devia R$1 milhão por conta de um erro, porque eu não conhecia isso. Demorei muito para entender isso. Agora eu entendi. Quando eu tenho um produto, pensa em qualquer produto, e ele tem um valor financeiro atrelado a ele, eu tenho uma reta que corta esse produto, certo? Que é chamada de reta de custo, todo mundo concorda? É o dinheiro que eu gasto para poder produzir aquilo. Simples desse jeito. Qualquer produto ainda tem isso. Concorda que eu tenho acima dela uma outra reta, que eu costumo chamar de preço de venda? Quando eu vou vender no mundo capitalista, assim que a gente funciona ainda, eu construo por um preço e vendo por outro. E algo acontece entre essas duas retas. É um fenômeno. Como é que chama ele? É o fenômeno do lucro. Que nem sempre está assim estável. Com o tempo ele começa a balançar. E quando isso acontece numa grande empresa, duas pressões começam a fazer efeito. A primeira, que vem de cima para baixo, vai fazer o quê? Reduz o custo, normalmente a qualquer preço, normalmente comprometendo qualidade, normalmente desconsiderando a opinião de quem vai usar, mas baixa o custo, porque a distância entre as duas retas está ficando pequena. Eu preciso afastar essas retas. Ou, quando isso não funciona, porque nos dias de hoje não funciona tanto, eu tenho uma outra, que já é uma estratégia desesperada, de aumentar o preço de venda e cobrar mais do nosso cliente. Ao fazer isso, eu exerço uma pressão para separar essas retas novamente, no entanto, isso não está funcionando. O cliente não quer pagar mais por algo que ele já não queria pagar antes. Ele vai embora.
Porque há uma outra reta, que na época que eu fiz os meus cursos de administração, ou os cursos de empreendedorismo, não aparecia para mim. Para mim, me ensinavam muito o custo e o preço de venda, né? As fórmulas eram muito matemáticas. Mas as empresas que estão indo bem são aquelas que enxergam uma reta imaginária que fica bem acima dessa daqui normalmente. Como é que chama isso? É a reta que faz você pagar R$ 7.500 no telefone celular para usar as mesmas funcionalidades que você usaria no de 700. As mesmas, tá? Se você parar para ver, o desempenho do Facebook e do WhatsApp não é tão melhor que justifique você pagar 12 vezes o preço de um aparelho, quase o preço de um carro, num telefone celular. Não é isso que está te fazendo comprar, na boa. Só que se você parar para perguntar para o cara que tem esse telefone celular o que ele fez comprar, a resposta é quase a mesma. Vocês já perguntaram? Já. Qual é a resposta? A marca. A marca, o status, uma loja que me atende em qualquer lugar do mundo, onde eu quiser. O fato de ter um dispositivo integrado. Oi? Garantia. Garantia. É valor. É valor. O valor para aquelas pessoas é diferente. Elas entendem que o bendito valor está acima. Todas entendem? Não. Mas 68% do mercado, segundo Rogers, entendem. Aqueles 68% entendem. É por isso que a Apple está ganhando dinheiro ainda. Isso vai servir para sempre? Eu acredito que não. Nada serve para sempre mais. Mas esses caras estão olhando para valor. O que pode ser que mude são os parâmetros, mas o valor para a pessoa que usa é cada vez mais importante. Vocês estão vindo aqui porque vocês estão ganhando quanto por estar aqui hoje? A Sephora pagou dinheiro para alguém? Vocês acham que você está no valor aqui para vir? Eu fiz uma pesquisa ontem. 80% das pessoas que responderam a minha pesquisa quiseram saber sobre ágil. Esse assunto fala com todo mundo. Vocês estão aqui porque isso de alguma forma agrega para vocês. É isso que as empresas têm que ver. O valor percebido é onde o PMO e onde a empresa tem que atuar. Cada vez mais. E esse cara falava uma coisa, fala, né, Tavinho? Que eu não entendia quando eu li. Mas depois faz sentido. Olha só o que ele fala. Por algum motivo, quando a gente tem um problema, as empresas e pessoas se baseiam nos preços e não nos valores. Sendo que preço é o que você paga, enquanto valor é o que você leva. É tão óbvio e eu não consegui entender o que ele dizia. Por algum motivo eu pensava no bolso da pessoa. Saindo dinheiro e entrando num produto. Não é disso que ele está falando. Por isso que ele, de algum tempo, foi o cara mais rico do mundo. E aí sim, vem a história do Scrum. Em 86, depois de 1950, depois daquela problemada toda que eu mostrei para vocês, esses dois caras escreveram um artigo chamado The New Product Development Game, que fala sobre o Scrum. Não diretamente sobre o Scrum, mas sobre o sistema de produção enxuta da Toyota e sobre o ágil que começava a aparecer no mundo. Em 93, Jeff Sutherland e o Ken Schwaber começam a falar sobre o Scrum, até que em 99 eles publicam o Scrum como um método, um framework para desenvolvimento de produtos complexos. Um dia eu quero muito vir aqui falar sobre complexidade para vocês, para trazer esse conceito de o que é complexidade, porque não é muitas vezes, não há um entendimento comum sobre isso. Complexidade parece coisa difícil, e não é disso que nós estamos falando. Um dia que fica eu me autoconvidando para vir aqui falar sobre complexidade, e todos vocês vão dormir, como eu falo, é um assunto super científico. Está no backlog, né? Em 2001, uns caras se reúnem para falar de manifesto ágil, e as coisas começam a andar, né? Mas é aqui que eu vou me ater, até 2001. O que é o manifesto ágil? 17 pessoas se reúnem para falar que a forma de gerenciar projetos não estava dando certo. A parte romântica diz que eles estavam pensando em melhorar a situação das pessoas, em melhorar... Quando é que vocês já viram 17 executivos se reunirem para pensar em melhorar a vida das pessoas? Não é lá muito comum, pode acontecer, mas não é uma coisa muito comum, né? E eu, como sou um cara chato, eu fui investigar exatamente o contexto em que eles estavam inseridos para entender se era isso que eles estavam fazendo mesmo. E de fato eles estavam pensando nisso, mas não só nisso. Olha o problema que esses caras encontraram. 17 pessoas de indústria de software, todos eles. O que acontecia com o software perto do final do século XX? Problemas que eles disseram que tinham. Ou nós não entregamos o software no prazo, ou nós não entregamos o software no escopo, ou nós não entregamos o software no custo, ou nós não entregamos o software na qualidade que as pessoas pediam. Isso é um problema? Né? De 2001? Isso vem lá do projeto Manhattan, né?
Quando você teve os primeiros projetos gerenciados da forma moderna, isso já era um problema. O triângulo, a tríplice restrição existe há muitos anos, há décadas, na verdade. Os caras demoraram 50 anos para resolver esse problema? Com certeza não. O problema deles era outro. Ainda que eu desenvolvesse um software, no prazo, no tempo, no custo e na qualidade, depois que eu entregava o produto, a pessoa pegava e falava, tá bom, eu não quero mais. Não é isso que eu quero. Porque a foto que eu tirei do mundo quando eu pedi isso não corresponde com o mundo que está aqui hoje. E é nesse contexto que o Scrum vem ajudar. É nesse contexto que eu preciso dar mais valor para indivíduos e interações do que processos e ferramentas. Mais valor a produto funcionando do que documentação. Não é para não documentar, muito pelo contrário. Mas documente a versão final. Porque entre a versão que você idealizou e a que você vai entregar, o mundo vai mudar. E se você começar a documentar agora, você vai documentar muita coisa que você não vai entregar. 80% vai para o lixo. Então documente aquilo que o cliente aceitou. Porque a hora que você mostrar o produto pode ter mudado tanto que ele não quer mais. Colaborar com o cliente é mais do que negociar contratos, porque pegar um caso de uso assinado pelo teu cliente e falar, desculpa, mas eu fiz o que você mandou. Você não pode falar que você não quer. Você especificou isso aqui. Eu falo, você tem razão. Eu especifiquei, mas eu não quero mais. Como você não quer mais? Você tem que querer. Você especificou, velho. Está assinado aqui. Você tem razão, mas eu não quero. Colaborar com o cliente é não querer ter razão. É querer ter sucesso. Quem aqui já viu um empreendedor que começou a sua empresa em casa, sentado, entediado, ele vira e fala, pô, uma vontade de ter razão, ó. Já abriu uma empresa. Ninguém faz isso. O cara abre uma empresa porque ele quer ter lucro, porque ele quer melhorar a vida de alguém, ou se for terceiro setor, ele quer alguma coisa que não é razão. Então pegar um caso de uso e esfregar na cara do seu cliente, dizendo que você fez aquilo que ele pediu, você está certo, só que você não vai ficar rico e nem ter sucesso com a sua empresa se você fizer isso. Se você colaborar com ele, sim. E colaborar com o cliente significa responder às mudanças dele mais do que querer seguir um plano. Porque parta do princípio que as coisas vão mudar. O mundo está assim. E aqui tem o framework do Scrum, né? Onde durante um mês... Por que um mês? Por que só um mês? Porque o mundo está mudando rápido. Você vai esperar 6 meses para entregar um produto? Qual a chance de dar certo? É aquela, 80% vai pro lixo. Então, em no máximo um mês, eu tenho que entregar alguma coisa funcionando. Gente, funciona isso? Parece tão romântico, né? Fixar um time box. O que é time box? É aquilo que tem um tempo máximo de duração. O que tem um tempo máximo de duração para vocês? Qual é o exemplo mais simples que vocês pensam de algo que tem um tempo máximo de duração? Oi? Jogo de futebol. Uma gestação. Gestação, cara. Tem um tempo máximo. Boa pergunta. Boa resposta. O que mais? Oi? Perfeito. O seu dia tem 24 horas. Ou seja, se você atrasar para fazer algo, o dia não vai ter 25, porque você atrasou. Você vai para o dia 2. Se você tiver um dia para fazer alguma coisa, priorize. Tem um outro exemplo que é chamado vida. A sua vida é time box. Só que você não sabe de quanto. Então, por isso nós temos que priorizar sempre. Porque você não sabe se aquele item de backlog que você estiver fazendo não for importante, você pode estar queimando um pedaço muito importante do seu time box fazendo algo que não agrega valor. Quando eu sei o tempo certo, eu me programo para poder atendê-lo. E, gente, se o mundo muda rápido, tempo nunca foi uma restrição tão grande. Por isso, eu tenho um mês para entregar. E uma equipe pequena, uma equipe composta por um dono de produto que é responsável por garantir que a coisa certa seja feita, um cara que olha para o processo para garantir que nós estamos seguindo aquilo que precisamos seguir e nada mais do que isso, e um time que de fato desenvolve o produto, né? E quanto esses times pequenos, de no máximo 9 pessoas, são bons? A unidade de inteligência da The Economist traz a seguinte frase: num mundo de transformação digital, as equipes multifuncionais bem focadas serão a força motriz.
vocês. O Fábio Cruz, quando apresentou esse vídeo lá no Ágil e tal, no evento que a gente fez na Caixa, espero que esse ano a gente consiga fazer juntos, alguma coisa do tipo. Ele falou uma frase no final. Se 8 pessoas são capazes de segurar um carro de F1, o que 90 mil pessoas, então, são capazes de fazer? Essa frase foi cheia no meu coração quando ele falou. E eu repito para vocês. Se 8 pessoas bem focadas, treinadas, preparadas, prontas para um desafio, sabendo qual a meta, conseguem segurar a máquina daquelas, o que nós conseguimos fazer pelo nosso país? Obrigado pela oportunidade, gente. De verdade, é muito bom estar aqui com vocês. Valeu.